Bom dia, bom dia, bom dia, terapeutas, bom dia, guardiões, sejam todos muito bem-vindos, bom dia! Gente, que delícia começar essa terça-feira, hoje 15 de outubro, é uma data muito especial e eu tô muito feliz de começar o dia aqui com vocês. Vim desejar um ótimo dia, um dia cheio aí de trabalho, de coisas boas, conseguir ajudar pessoas. E hoje, gente, é um dia especial duplamente. Tem duas coisas muito importantes acontecendo hoje. E eu acordei de manhã com algumas mensagens de alunos parabenizando, trazendo aí boas vibrações pelo dia do professor. Então eu vou começar essa live de hoje dando os meus parabéns para todos os professores que estão aqui junto comigo. A arte de ensinar é a arte de aprender, né? Todos os dias a gente aprende um pouquinho, todos os dias a gente cresce com o nosso aprendizado. Hoje eu vim agradecer muito a presença e a participação de vocês aqui comigo, porque só existe professor se existe aluno. E de verdade, posso contar uma coisa para vocês? Nunca na história da minha vida eu pensei em ensinar. Nunca pensei em dar aula, nunca pensei em ensinar nada. Então eu me sinto realmente uma aprendiz junto com vocês. Toda vez que eu abro uma live, toda vez que eu abro uma aula, toda vez que eu converso com vocês, eu me sinto aprendendo mesmo. E eu acho que isso faz parte da nossa jornada de vida, né? Vai lapidando o nosso conhecimento e vai caminhando ali todos os dias. Ó, professor Douglas Furtado. Parabéns, senhor Douglas, que leva professor no nome. Que coisa mais linda, parabéns. Conta aí no comentário pra mim, você dá aula de quê, homem? Que massa ter você aqui com a gente. Tem mais algum professor aí comigo agora, ao vivo? Conta aí pra mim se tem mais alguém aí que dá aula, que é mestre, que é professor. Escreve aí no comentário para eu te conhecer e escreve do que você dá aula, o que você ensina. E hoje, gente, eu vou começar essa live com duas coisas, né? Já falei aqui sobre o professor, mas eu quero contar uma história para vocês. Existem 3 profissões sagradas no mundo e professor Douglas, fica aí que eu acho que vale a pena você ouvir essa, tá? Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Hoje, gente. Hoje a gente vai começar a nossa jornada aqui do Ventosa Terapia na prática. Então, se você digite VIP, porque agora eu tenho certeza que todos vocês já estão inscritos, vocês vão ganhar um presente meu. Todo mundo que digitar a palavrinha VIP aí no comentário vai chegar um presente lá no direct para vocês. Muito bem, deixa eu só fixar esse comentário aqui. Educação Física e Geografia. Douglas, fica aí que eu vou te contar uma história muito importante, hein? Vamos lá. Delícia, Educação Física, as duas melhores matérias da escola, hein? A Geografia perde para História, perde para História, na minha opinião, que eu adoro História. Mas Educação Física é a melhor de todas. Principalmente pra gente que não gosta muito de português e matemática. Gente, olha só, vou contar uma coisa legal aqui pra vocês. Existem 3 profissões sagradas no mundo. E ouçam bem essas palavras, porque vocês vão multiplicar essa história depois para as pessoas que vocês conhecem, tá? Para as pessoas que estão no seu convívio, que fazem parte do seu dia a dia. E essas 3 profissões sagradas, Douglas, elas são o seguinte. Olha que importante que existem essas formações desde que existe a cultura, né? Desde que o processo cultural, desde que o processo de evolução mental do ser humano, da raça dos seres humanos se instituiu, sempre existiram essas 3 profissões no planeta. E me conta aqui embaixo se você tem alguma noção de qual profissão que é. A Zenilda, eu já entro com você, nós vamos fazer o seu quadro hoje, viu? Deixa eu só contar essa história aqui pra vocês. Fica aí na live que daqui a pouquinho eu te coloco aqui no quadro Mão no Fogo. E se vocês suspeitam de quais são essas 3 profissões sagradas, digita aí no comentário pra mim qual que você pensa que pode ser. Por quê? As 3 profissões sagradas que existem são 3 profissões que de verdade geram um impacto e revolucionam a história da humanidade. Nós, como raça, como seres, como pessoas,
Só somos o que somos, estamos onde estamos, porque de alguma forma essas três profissões, esses três chamados, essas três virtudes foram desenvolvidas na vida dessas pessoas. A primeira profissão sagrada é a profissão daquele que evoca a Deus, aquele que fala sobre Deus, aquele que te conecta com a espiritualidade. Então, a primeira profissão sagrada, ela vem do sacerdócio, aquele mestre que está no templo, que faz a reza, que fala sobre a divindade, aquele cacique indígena que está falando sobre as forças dos elementares, das forças da própria natureza. Então existe um xamã que está ali explicando sobre esse processo da própria espiritualidade. Essa é a primeira profissão sagrada. É aquela pessoa que tem um contato direto com outro plano, com um outro mundo, com uma outra conexão. E aqui eu não estou falando de religião ou religiosidade, mas pensem em vocês quantos padres, pastores, profetas mudaram a história da humanidade, não é assim? Quantas pessoas que vocês conhecem ou que vocês possam conhecer pela história, pela própria literatura, que o fato deles serem uma ponte com Deus, ou esse eixo espiritual, esse ser que conecta as duas dimensões, algo que ele disse, que ele falou, que ele fez, revolucionou um tempo, revolucionou uma história, revolucionou um lugar. Então, os profetas, os sacerdotes, os padres, os pastores, as pessoas da fé, é a primeira profissão sagrada, é a profissão que te conecta com o alto. E aí, existe uma segunda profissão sagrada. Qual que é essa outra profissão sagrada que existe? Gente, essa profissão, vocês que são terapeutas, eu não sei se vocês sabiam disso, mas preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. A palavra medicina, o processo médico, ele é muito recente na história da humanidade. Então vamos pensar no mundo como uma história que tem aí, sei lá, 3.000 anos, 4.000 anos, né? A gente tem arqueologia, e aí o professor de geografia pode me corrigir se eu estiver errada, que remota mais de 4.000 anos, 2.000 anos antes de Cristo. Inclusive na própria medicina chinesa, a gente tem vestígios históricos de 2.000 anos antes de Cristo. Então a gente tem aí 4.000 anos de história facilmente. E aí, pessoal, existe uma profissão que ela é sagrada no seu feito, ela é sagrada na sua história, ela é sagrada. E o que significa sagrado? É aquele que é separado, é aquele que vem com um chamado. Assim como o profeta, ele vem com um chamado, essa segunda profissão, ela também é um chamado. Ela não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que acorda de manhã e fala, vou ser. Não, tem um chamado, tem um aflorar, tem uma pegada, tem uma coisa que aquece aqui dentro, que as mãos queimam. Quem arrisca dizer qual que é a segunda profissão sagrada? Coloca no comentário aqui pra mim. Se você arrisca me dizer qual que é a segunda profissão que leva todo essa separação, todo esse encantamento. Essa profissão que ela nasce com você. Eu costumo falar assim, ninguém se forma nessa profissão, essa profissão que forma você, é essa profissão que forma o seu caráter, é essa profissão que forma aquilo que você é e faz como ser humano e como pessoa. Ó, Priscila colocou aqui, massoterapeuta, tá quente, hein, Priscila? Mas o maço, que é aquele que amassa, né, é aquele que dá forma, é aquele que usa as mãos para isso, ele fica dentro de uma pequena parte, mas existe um globo maior, que é o terapeuta, é o curador, é aquela pessoa que leva a cura, é aquela pessoa que as mãos aquecem só de falar, só de começar a falar sobre terapias, as mãos ficam quentes. É o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, são as pessoas que cuidam da saúde.
Então, o massoterapeuta, ele é uma parte importantíssima, mas é aquele que está ali em uma pequena esfera de um todo. E esse todo é o terapeuta, é aquele que tem nas mãos, que carrega nas mãos o poder da cura. O terapeuta, ele carrega nas mãos o poder de curar. Então, você que está aqui essa hora da manhã comigo, olha bem para as suas mãos, porque se você está aqui, você tem essa chama no seu coração. A gente poderia estar falando de qualquer assunto, você poderia estar vendo qualquer live, mas você escolheu abrir essa live aqui, entrar nessa carinha e conversar aqui comigo. Então, você carrega nas mãos o poder e o potencial da cura, o potencial da vida. Gente, olha que incrível isso. Por isso, o terapeuta é a segunda profissão sagrada, porque através desses cuidados a vida se prolonga. Através do sacerdócio, através da espiritualidade, a vida se conecta. Então você se conecta a Deus, você se conecta a uma outra esfera, você se conecta com o sagrado, você se conecta num outro campo. E através das mãos de um terapeuta, a vida se prolonga, ela se encaminha, ela constrói mais tempo. Quantas vidas você já salvou, terapeuta? Quantas vezes você já salvou a vida de alguém, direto ou indiretamente? Quantos médicos estão aí, olha, na linha de frente, salvando vidas todos os dias?